Vocês, o evangelista Denilson, uma palavra de Deus. Malaquias 4, 5 e 6. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus, ele manda um profeta para a nação quando tudo vai mal. Quando tudo não vai bem, Deus, ele envia o profeta que é para restaurar aquilo que tem se perdido. Deus, ele tem prometido, como nós acabamos de ler, um profeta para esses dias, um Elias para esses dias. Como você pode presenciar na nossa nação hoje e no mundo inteiro, está numa decadência total, a sociedade, política, tudo aquilo que você tem confiado em anos, isso você pode ver que está numa decadência total. Então, toda a nação está em decadência religiosa. Você pode dizer assim, mas eu vejo tantas igrejas, nunca teve tantas igrejas como hoje. Nunca teve tantos pastores tão bem-sucedidos como hoje. É uma aparência, é uma aparente prosperidade. Uma aparente prosperidade, mas isso leva a um caminho errado. Você pode dizer assim, mas hoje nos dias, falando de religião, temos os templos mais bonitos, temos os melhores pregadores, pastores tão bem-sucedidos, pastor da cidade tal, de outra cidade. E como é que você pode dizer que o sistema religioso está numa decadência? É porque todos têm se desviado da verdade, todos têm pregado a palavra ao seu bel prazer e não têm pregado a verdade como a Bíblia está escrita. Todos puxam a Bíblia para o seu lado, puxam a Bíblia para cá, para explicar uma teoria, uma doutrina sem fundo bíblico. Eles puxam a Bíblia para lá, para tentar promover uma nova igreja, uma nova placa de igreja, ou tentam esticam a Bíblia para ali, para tentar provar que existe alguma coisa que a Bíblia nem sequer fala. Então você pode ver como está decadente. É uma aparente prosperidade religiosa, mas isso você pode ver que não é verdade. Se você for consultar a Bíblia, você vai ver que já estamos próximo do grande e terrível dia do Senhor, como Malaquias escreveu. Mas Jesus disse que Elias virá primeiro. Elias virá primeiro. Mateus 17:11, Jesus disse, em verdade vos digo que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Como nós lemos, eis que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vos enviarei o profeta Elias. Você pode dizer assim, já veio antes de Jesus, João Batista. Você vai examinar lá no capítulo 4 de Malaquias, no verso 1, se você meditar, você vai ver que não é João Batista. Porque lá no verso 1, diz ali, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes restará nem raiz nem ramo. Então isso ainda não aconteceu. Então você logo aí percebe que não é João Batista. É algum Elias que Jesus tem enviado para nós. E como Jesus falou, Elias veio e vocês nem reconheceram. Nem reconheceram. João Batista, quando ele veio, você pode presenciar em Isaías também. João Batista se cumpre lá em Isaías 40, a voz que clama do deserto. Essa é a escritura que comprova João Batista, que precursou a primeira vinda de Jesus Cristo. A primeira vinda de Jesus Cristo foi precedida pelo profeta João Batista, a voz do que clama ao deserto. E como nós lemos aqui no verso 6 de Malaquias 4, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Isso são dois ministérios.
Um é converter o coração dos pais aos filhos e o outro é converter o coração dos filhos aos seus pais. João Batista não poderia fazer essas duas coisas, porque ele estaria anulando, ou seja, converter o coração dos pais aos filhos e depois converter o coração dos filhos aos pais. Ele estaria anulando, ou seja, você vai ler lá em Lucas 1, capítulo 16 e 17, vai presenciar que João Batista converteu o coração dos pais aos filhos. Não menciona que ele converteu o coração dos filhos aos seus pais. Converter o coração dos filhos aos seus pais é voltar à fé apostólica, voltar à unidade da Bíblia, voltar à verdade, aquilo que a Bíblia foi pregada lá no tempo apostólico. Isso que é converter o coração dos filhos aos pais, voltar àquele fundamento. Efésios 2, verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Jesus disse, por isso Elias virá primeiro. Agora, eu estou tanto falando de Elias virá primeiro, mas você não deve se prender a este nome Elias, e sim ao ministério de Elias. Elias, quando nos seus dias de Elias, ele foi um ministério tão forte que Deus decidiu enviar esse ministério mais vezes à terra. Se você ler a Bíblia lá no livro de Reis, você vai presenciar todo o ministério do profeta Elias. E como Deus se agradou disso, daquilo que ele fez, você vai ver lá em 2 Reis, capítulo 6. Você vai ver que o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Esse versículo comprovando de que Deus tem enviado o espírito de Elias mais vezes sobre a terra. A primeira vez, o espírito de Elias estava no profeta Elias. Quando Deus enviou novamente o espírito de Elias, estava sobre Eliseu. 2 Reis, capítulo 2, verso 15. E a terceira vez foi João Batista. Quando Deus enviou Elias, a condição espiritual de Israel era idêntica à condição espiritual do mundo hoje em dia. Como eu falei, é uma aparente prosperidade. Uma aparente prosperidade religiosa. Você vê bastantes igrejas, bastantes pregadores, mas como no tempo de Elias, ali no palácio tinha muitos profetas, mas somente para comprovar aquilo que o rei queria ouvir, aquilo que a mulher do rei queria ouvir, aquilo que as pessoas queriam ouvir. Para isso tinha muito profeta, mas Elias veio de um modo diferente, falou a verdade como ela tinha que ser dita, falou a palavra para o rei. E ali, a mulher do rei, todos o criticaram. Como é que esse homem vem e fala isso contra o rei, contra a mulher do rei, contra o palácio, contra os profetas? Porque eles estavam acostumados a ouvir a pregação, a ir no culto, que eles só ouviam aquilo que eles queriam ouvir, só prosperidade material, só falar que queriam ganhar carro, que queriam ganhar casa, que queriam ganhar aquilo. Mas quando o profeta foi lá e falou do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, eles crucificaram ele. Quando o profeta foi lá e falou a verdade, que eles tinham que ser batizados, que eles tinham que nascer de novo, que eles tinham que abandonar o homem e seguir a Jesus, e seguir o verdadeiro Jeová, eles não gostaram daquilo. E então falaram que aquele pregador não era de Deus, que aquele pregador não era enviado, que aquele pregador não era um bom homem. Nós podemos ver que como tem sido hoje em dia, muitos pregadores aí, muitos profetas hoje em dia, muitos pastores bem-sucedidos, falando aquilo que às vezes você vai na igreja para ouvir aquilo que você gosta de ouvir, para massagear o seu ego. Mas a palavra de Deus não tem que ser pregada para massagear o seu ego, e sim para te moldar. Quanto mais a palavra te ferir, quanto mais a palavra de Deus te amassar, é isso que você tem que ficar feliz, porque isso é Jesus te moldando, é Jesus fazendo a obra em ti. Se a palavra de Deus ela não te ferir, ela não te moldar, ela não está falando contigo. Então que você possa voltar os seus ouvidos, mudar essa sua visão, mudar a visão da palavra de Deus. Que você possa mudar isso. A palavra de Deus não é somente para fazer você ficar feliz.
A palavra de Deus, às vezes, ela nos fere. A palavra de Deus, às vezes, vem para nos corrigir. Essa é a verdadeira palavra de Deus. Se você está... Hoje em dia eu tenho falei no culto ali, hoje em dia os pregadores de hoje em dia estão falando de um Deus que não é bíblico. Eles pregam de um Deus que dá carro. Os pregadores hoje em dia falam de um Deus que dá casa, que dá isso, que dá aquilo, que dá esposa, que dá marido, que dá filho, que dá isso, que dá aquilo, mas não falam de um Deus que castiga, de um Deus que cobra. Isso não é um Deus bíblico. Um Deus que somente te dá, te dá, te dá. No Salmo 116 nós vemos o salmista Davi preocupado em dar ao Senhor, não somente em receber. Às vezes nós vamos à igreja somente em receber. Eu quero a minha bênção, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, mais aquilo. E não se preocupa em adorar a Deus. Você tem que levar o seu corpo em adoração a Deus. Você não tem que somente receber, receber, receber. Esse Deus que os pregadores falam hoje em dia não é um Deus bíblico. Deus, ele abençoa, mas ele também castiga, ele cobra, ele te pede. Você tem que servir a ele. Não é ele que tem que servir a você. Ah, Deus, eu quero um carro, ele tem que te dar. Eu quero uma casa, ele tem que... Você não dá nada, você não adora, você não faz isso, não faz nada. João Batista, quando ele veio, nós conhecemos a história que Herodias odiou a João, assim como Jezabel odiou a Elias. E certamente se um pregador fala a verdade, todo o povo vai odiá-lo, a não ser aqueles que são os filhos de Deus. Se você ouve a palavra de Deus e não gosta, você tem que tomar cuidado com isso. Se você ouve a verdadeira palavra de Deus e se incomoda com aquilo, você tem que se incomodar com isso também. Agora, se você ouve a palavra de Deus, ela te fere, e mesmo assim você sente que está mais perto de Deus, você tem que dar glórias a Deus por isso. A mensagem que Elias pregou ali, a mensagem que João pregou, foi condenando o pecado daquela nação. Todos os dois, em seus tempos, condenaram o pecado daquela nação. Eles condenaram o pecado. E não é diferente. Neste tempo, Deus tem enviado o profeta. E ele tem condenado o pecado desta era. Tem condenado o pecado, tem falado, colocado a igreja no seu lugar. Tem voltado, como eu falei, tem trazido o coração dos filhos a seus pais. Tem voltado à fé apostólica. Voltado ao batismo original em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 2:38. Você não vê nenhum relato na Bíblia de alguém sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas você vê vários relatos de pessoas sendo batizadas em nome de Jesus Cristo. Então, o profeta vem para isso, para trazer você de volta. A palavra de Deus não é para trazer você para a igreja. Se você está numa igreja servindo a igreja, você está perdido. Agora, se você está numa igreja servindo a Jesus Cristo, aí você está salvo. Você tem que ir à igreja. Isso é bom, ir à igreja, mas da igreja ir até Jesus. Se você não conhece Jesus, você está perdido. Porque nenhum outro nome há salvação a não ser este, do Senhor Jesus Cristo. Fala aos jovens agora. Nós temos tido um trabalho muito forte com os jovens agora. Você jovem, que só conhece o Deus do papai, o Deus da mamãe, você tem que conhecer o seu Deus, porque vai chegar um dia que você vai precisar do seu Deus, que o Deus do papai, que o Deus da mamãe não vai estar ali presente. Que a oração do papai e a oração da mamãe não vai estar ali presente. Vai ser uma hora que você vai ter que precisar da sua oração, jovem, da sua oração, do seu Deus, que você possa ter essa experiência com Deus. Não é porque você é jovem que você não tem que... Não é porque você é jovem que você vai ter que deixar Deus de lado só porque você é jovem. É nesse tempo que você tem que dar todo o seu vigor para Deus. Então, nós falamos aqui dos ministérios de Elias, Eliseu, João Batista, e o ministério que o profeta neste tempo tem pregado a palavra de Deus. Você pode dizer assim, como eu falei,
A condição do mundo hoje era a mesma condição de Israel naquele dia. E ali como a condição era quando João Batista pregou a palavra. A mesma condição, o povo rejeitando o profeta de Deus, o povo rejeitando a palavra verdadeira. Mas há uma escritura para isso. Gálatas 6, o verso 7, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se você está semeando coisas boas, você colherá coisas boas. Mas agora, se você está semeando coisas más, você certamente colherá coisas más. Se você está rejeitando a palavra de Deus no dia de hoje, não espere coisas boas para o dia de amanhã. Que você possa se ancorar na palavra de Deus, que você possa fazer a obra de Deus, que você possa se empenhar mais em realizar a obra de Deus. Uma vez falaram a Jesus, São João 6, que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus respondeu e disse: aqui está a receita para você que deseja fazer a obra de Deus, você que está nos ouvindo e quer saber como fazer a obra de Deus. Jesus dá a receita aqui em São João capítulo 6, verso 28 e 29. Jesus respondeu dizendo assim: a obra de Deus é esta, que creias naquele que me enviou. Que você possa crer naquilo que Deus tem enviado para ti. Naquilo que Deus tem enviado, não aquilo que o homem tem enviado. Que essa palavra possa descer no teu coração nesta manhã. Que você possa receber aquilo que Deus possa tocar no seu coração. Se hoje...